Vamos com Priscila Asbeck. Os pedidos de refugiados para asilo bateram recorde na França no ano passado. De acordo com um relatório que foi publicado hoje, tão fresquíssimo, a gente já compartilha com vocês, foram mais de 140 mil processos atendidos durante o ano passado. Vamos então até Paris para a gente conversar com a Asbeck. Pelo menos está sem luva, hein, Asbeck? Estou achando que está um pouquinho menos frio, ou a senhora que está aclimatada demais aí nesse país. Minha querida, nos conte, por favor, como é que... por qual motivo todo esse aumento? Quando a gente fala de asilo, né, para poder dar conta de receber esses refugiados, geralmente são quais pessoas, vindas de quais países? Enfim, nos conte tudo o que você sabe, por favor. Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. 8 graus, um pouquinho mais quente do que a semana passada aqui em Paris, semana passada com temperatura negativa. Então saiu esse relatório importante do Escritório Francês de Proteção aos Refugiados e Apátridas, o OFPRA, e ele traz um balanço sobre os números de 2023. Diz o seguinte, que foram 142.500 pedidos de asilo, um aumento de 8,6% em relação a 2022 e também um recorde histórico, um recorde histórico aqui nos pedidos de asilo na França. Esses números também mostram que a França passou a voltar à tendência que tinha antes da pandemia, já que a pandemia trouxe um declínio nos pedidos de asilo. Pelo 6º ano seguinte, o Afeganistão foi o principal país de origem dos pedidos de asilo, com 17.500 pedidos. Lembrando que o Afeganistão passa por uma crise prolongada, são 34 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, e a situação no país se agravou desde que o Talibã, o grupo islâmico Talibã, retomou o controle do país em 2021 com a retirada das tropas americanas que ocupavam o país por 20 anos depois dos ataques de 11 de setembro, depois da invasão após os ataques de 11 de setembro de 2001. Em seguida, os principais países de origem de pedidos de asilo aqui na França são Bangladesh, Turquia, República Democrática do Congo e também Guiné. O diretor do Escritório Francês de Refugiados fez uma análise sobre os números, falou que esses números são um recorde, mas falou que esses números não acompanham a tendência vista na Europa, já que outros países europeus estão recebendo mais pedidos e também aceitando mais refugiados. Então, ele lembra, por exemplo, que o aumento de pedidos aqui na França, que subiu 8%, ficou abaixo do aumento de pedidos de asilo, que fica entre 15% a 20% na Europa. Ele falou, por exemplo, que a Alemanha registrou um aumento de 51% nos pedidos de asilo em 2023 e a Espanha, por exemplo, registrou um aumento de 37%. Trazendo um contexto mais global sobre essa questão, Elisa, também a ONU já divulgou alguns dados referentes a 2023, ainda não do ano fechado, mas 110 milhões de pessoas foram deslocadas à força no mundo até meados de 2023. Segundo a ONU, as principais razões para isso são conflitos no Oriente Médio, também na África, além de países que estão em condições de extrema pobreza e também desastres climáticos. E os países emergentes acolhem 75% dessas pessoas que são deslocadas forçadamente. Então, a Europa não acolhe o maior número de imigrantes, apesar das notícias intensas que circulam sobre o acolhimento de imigrantes aqui na Europa. E só para terminar, Elisa, a França também não é de longe o país que mais recebe imigrantes aqui na Europa. A população imigrante aqui na França fica em torno de 10%. Só para comparar, na Alemanha são 19% de imigrantes, na Espanha 17% e no Reino Unido 14%. Volto com você, Elisa. Números igualmente altos, né, Asbeck? Você falou que a França não é a que mais recebe. Eu fiquei pensando, puxa vida, mas quem seria? Interessante que você já trouxe para a gente, por exemplo, a informação da Alemanha, quase 20% indo para o território alemão. Enfim, debate importante e urgente sobre saúde e humanidades. Obrigada, minha querida.